Olá, bom dia, caminhantes. Tudo bem com você? Eu quero novamente, falar aqui nesse nosso vídeo e então eu vou mostrar para vocês algo interessante aqui do Jardim Botânico, tá bom? Ó, esse aqui é um lugar, depois eu vou virar a câmera, você vai entender direitinho, né? Olha, ele é, um meliponário, tá? Tem aí a plaquinha, certo? Depois vocês dão uma pausa no vídeo e conseguem ler, esse lugar aqui, tá bom? E eu vou também falar sobre o que é esse meliponário aqui, né? Vou mostrar um pouco mais de informações aqui para vocês, do que ele é. Ó, tá aqui, tá? Você novamente depois dá uma pausa no vídeo e você consegue ler, direitinho, tá bom? Mas então aqui nesse lugar tem várias colmeias de abelhas, nativas do Brasil, da Mata Atlântica brasileira, tá? Elas produzem mel, certo? Não é aquela quantidade de mel como uma abelha Europa ou outras, maiores, tá? Mas são abelhas pequenas, abelhinhas aqui. Essa aqui é bem conhecida, o pessoal conhece bem, né? Essa aqui, ó, é a chamada jataí, aquelas abelhinhas, E assim como essa, todos essas outras colmeias que você vai ver aqui, ó, essas casinhas, tá vendo? Todas elas, são de abelhas também, abelhas sem ferrão, tá bom? Aqui a gente pensa que não tem, mas às vezes sai uma abelhinha daí de dentro, tá bom? Então todas elas aqui, vão ter as abelhas trabalhando, funcionando, certo? Cada uma de um jeitinho diferente aí, a sua entrada, a sua forma. Olha que essa aqui, ela é grande, ela trouxe até, jogou uma aguinha fora ali, olha lá, ela é grande, parece uma mosquinha e tal. Mas todas essas aqui são abelhas sem ferrão, tá? Então aqui é um lugar que produz. Então se você acha que toda abelha, é perigosa, tal, tem ferrão, tal, não tem, Aqui são diversas abelhas que não tem ferrão, certo? Mas todas elas produzem mel, tá? Claro, numa quantidade menor, mas produzem mel, todas elas aqui, Aí aqui novamente mais uma outra, tá? Certo? Tá aí, então bacana, Mas o que eu lembrei vendo esse local aqui, tá? Sobre o mel, essas coisas todas, Eu lembrei que alguns escritores bíblicos, eles comparam, a Bíblia, a palavra de Deus, aliás, não a Bíblia, o livro, mas a palavra de Deus, Deus falando, falar de Deus, como mel, Ele diz assim que como mel, a palavra de Deus é doce, que nos alegra a alma, nos dá essa satisfação toda, tá? Como quando a gente come um doce, tá? Então é assim. Mas há uma outra relação com o mel, que é o que eu gostaria aqui de trazer para a nossa meditação, para esse nosso insight, sabe? Que é sobre uma pessoa, tá? Não exatamente o mel, mas sim o mel como um alimento dessa pessoa. Estou falando de João Batista, João Batista, ele nasceu alguns meses antes de Jesus, tiveram o seu ministério, próximo ali em tempo um do outro, João Batista começou antes o seu ministério e depois ele acabou batizando Jesus, certo? Mas João Batista, a Bíblia nos ensina, e até o próprio Jesus falou, que João Batista, ele era a voz do que clama no deserto, Ele foi aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. O que quer dizer? Para ser o antecessor de Jesus, para trazer, ao povo na época uma consciência de Deus, uma consciência, de comunhão com Deus, uma consciência de vida com Deus, tá? Então João Batista, ele é assim, ele é chamado teologicamente do último profeta, um último profeta no sentido bíblico,
de como eram os profetas antigos, como Elias, Eliseu, Ezequiel, Jonas, Obadias, Miqueias e todos os outros profetas, né? Nessa linhagem de profeta, João Batista, teologicamente, é considerado como o último profeta. Por quê? Porque depois de João Batista, Deus inicia uma nova maneira de tratar, né, com o povo, uma nova maneira de se relacionar com o povo. Antes Deus levantava o profeta e esse profeta trazia a sua mensagem, né, para o povo. E a partir daquela mensagem Deus começava a tratar, mas Deus não falava diretamente com o povo. Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. A partir de Jesus, que é enviado, né, e João Batista é quem anuncia a chegada de Jesus, a vinda de Jesus, Deus então começa a tratar de uma maneira diferente. Ele começa a tratar de uma maneira pessoal e individual com as pessoas, demonstrando algo que havia se perdido, né, do conhecimento de Deus no Antigo Pacto, que era o seu amor, a sua bondade, a sua graça e o seu interesse em restaurar, né, a comunhão do homem com Ele. Tá? Então, em Jesus, Ele revela este amor. Jesus é a maior expressão do amor de Deus, no seu ato de entregar-se pelo homem, né? Então ele demonstra assim o seu grande amor, o grande amor de Deus pelo homem. E em Jesus, então ele começa esse relacionamento pessoal e íntimo com as pessoas. Tanto que um dos nomes de Jesus, pelo qual ele também é conhecido, é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso quer dizer, Deus está sempre conosco. Deus está a todo instante conosco. Deus não está só naquele momento ou naquele lugar quando ele se revelava a um profeta. E até muitos desses homens, ou outros homens, ou líderes que Deus chamou e falou com eles e se revelou a eles, né? Muitas vezes quando isso acontecia, quando acontecia essa revelação de Deus, essa chegada de Deus à presença deles, e o que eles faziam? Eles até construíam um altar, faziam um sacrifício, porque o êxtase, né, o momento era tão grande, tão forte, então que eles faziam isso para marcar aquele momento, aquele instante e o lugar onde Deus havia se manifestado. Hoje não. Hoje a presença de Deus, ela é constante sobre as nossas vidas. Tanto que uma das grandes e maravilhosas promessas de Deus através de Jesus Cristo foi de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus, através de Jesus, Ele nos chama exatamente a isso, a uma nova consciência de relação com Ele, de relacionamento com Ele. Em Jesus Cristo, que é a porta para entrar nesse novo relacionamento com Deus, nós passamos a experimentar, então, esta presença diária de Deus sobre as nossas vidas. O nosso culto hoje é a consciência diária de que temos Deus conosco. Então, não é mais um momento que tiramos ali para louvá-lo, para prestar um sacrifício, né? Embora a gente vá, né, semanalmente à igreja, mas é um momento de celebração com outras pessoas, para juntos celebrarmos, testemunharmos e falarmos das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, tá? Mas o nosso culto, na verdade, que Deus espera, que Deus aguarda e que Deus quer, é na nossa consciência, a compreensão de que Ele está conosco, como Ele está conosco aqui, agora, nesse momento. Ele está comigo aqui, eu sei disso, certo? Então é essa consciência. Então o que eu faço, o que eu vivo, as minhas maneiras de viver, as minhas atitudes, tem que ser com essa consciência de que Ele está aqui. Então eu não faço aquilo que Ele não lhe agrada, mas sim eu procuro fazer aquilo que lhe agrada, a todo momento, a todo instante. Então é esta nova consciência que João Batista veio trazer. Quando ele no deserto, ele falava, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Tá? Então era isso, né, que o homem devia se arrepender, voltar-se para Deus e iniciar essa nova forma de relacionamento com Deus, que é o que Deus busca e que o Deus preparou, né, através de Jesus Cristo para que nós pudéssemos assim viver. Então eu convido você a experimentar essa nova relação, esse novo relacionamento, essa nossa vida, essa nova vida com Jesus, com Cristo, né, com Deus. Eu sei que você terá muitas surpresas, né? E com certeza haverá muita alegria e paz no seu coração, tá bom? É isso aí. Obrigado por me acompanhar nesses passos de hoje, tá bom? E até a próxima semana. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.